Olá, sejam muito bem-vindos ao Festival de Conversas aqui do Rock in Rio, o Manorama. Eu sou Lígia Zottini, eu sou uma mulher branca e hoje eu estou usando uma roupa, uma blusa preta de gola alta, meu cabelo é comprido, loiro, eu tenho um óculos de hastes vermelhas e eu estou usando um fone de ouvido azul grande cobrindo assim a minha cabeça. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que seja uma linda conversa, uma linda troca aqui com Gust, Henrique e eu. Muito bom estar aqui contigo, Lígia. Eu sou Gustavo Nogueira, ou Gust. Eu estou falando com vocês aqui de Amsterdã, a 5 horas à frente, né, do fuso do Brasil, e eu sou um homem branco, estou também vestindo uma camisa escura. Estou na minha casa, estou aqui no escritório da minha casa, onde eu tenho um calendário ao fundo e as minhas plantas aqui ao redor. Bom, eu sou Henrique Portugal, estou falando aqui de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Sou branco, estou de barba, cabelo curto, uso óculos verde e, e é isso. Tem umas montanhas aqui que vocês não estão podendo ver, são exatamente as montanhas de Minas Gerais. Mas depois eu mostro. É muito bacana poder estar aqui e fazer uma troca tão dinâmica entre amigos, né? Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de conectar esses amigos ao projeto, então eu estou em casa. E eu gostaria muito de começar, de repente, rodando as perguntas, né? É uma conversa autogerenciada aqui entre nós, é uma grande troca. E como o tema tem muito a ver sobre tempo, tecnologia e humanidade, tudo que a gente aconteceu nesse período, né, de restrição de mobilidade, de a gente ter todo esse autocuidado e todo esse cuidado social de não poder sair de casa frente a um grande ato, né, coletivo para que a gente pudesse cuidar frente a uma pandemia, a gente aqui tem a intenção de trazer alguns novos olhares sobre tempo, tecnologia e humanidade. Então, o Gust é um amigo querido demais, que tem uma sabedoria muito grande sobre a linguagem do tempo, sobre essa alfabetização temporal, né, que a gente está falando tanto na descrição aí da conversa. E, ademais dele fazer isso institucionalmente, né, ele tem um instituto que estuda o tempo, ele é um ser que tem uma habilidade muito grande de navegar e entender isso. Então, Gus, eu acho que a primeira conversa, a primeira pergunta é rodar um pouco do que a gente entende, né, sobre o tema da fala, e você é um grande sabedor dessa parte da fala chamada tempo. Por favor, nos ajude a entender um pouco sobre o seu ponto de vista. Ah, que ótima recepção para esse nosso início de conversa. Ah, quero comentar com vocês, né, que é importante a gente lembrar em que momento do mundo, né, essa conversa está acontecendo e que a gente tem uma responsabilidade compartilhada com essa próxima era que não fala só de um momento pós-pandemia, porque a gente está imerso, né, no meio dela. Né, a gente ainda não está vivendo um momento pós. Então, lidar com o tempo, principalmente em um momento de pandemia global, faz a gente pensar como que a gente chegou até aqui, o que que aconteceu com o mundo para que a gente tivesse ah, chegado a esse ponto, né? E por que que o tempo importa para essa nossa conversa, né? Quando a gente começa a entender que a nossa percepção de não ter tempo, ela não é individual, mas que ela é sim um elemento que estrutura numa escala global esse nosso ponto de vista social, né? Essa maneira como a gente se organiza em sociedade, faz a gente perceber como a gente de fato vive uma crise do tempo, né? A gente está vivendo num contexto em que essa escassez do tempo ela domina o pensamento atual das sociedades ocidentais, ela faz com que a gente se veja competindo pelo tempo das outras pessoas, ou tem alguém competindo pelo nosso tempo, né? E faz a gente refletir sobre o que isso significa, o que isso quer dizer ah, em um momento da sociedade em que a gente está vivendo tantos ciclos assim de desincronização de nós mesmos, né, enquanto indivíduos e enquanto planeta. Nesse modo de pensar, a gente está preso nesse ciclo que começou com uma aceleração tecnológica, mas que afeta também uma aceleração da mudança social e chega no nosso passo, no nosso ritmo de vida, né? E esse movimento que acontece num ciclo, né, que está o tempo todo
acelerando, mostra como a gente está vivendo um contínuo ciclo de dessincronização de nós mesmos enquanto indivíduos, enquanto planeta, presos nesse ciclo de uma aceleração, que nos pressiona, que cria essa pressão pelo tempo, né, que está nos cobrando o tempo todo. Só que essa é só metade da história, ou como eu gosto de dizer, uma das múltiplas histórias dentro dessa história. Se a gente está vivendo num padrão desincronizado, a gente também pode entender que existem modos de buscar essa ressincronização, essa sincronização com a nossa relação com o tempo, né? Se a gente olha para como as sociedades antes da Idade Média se conectavam com o tempo era algo fluido, algo a ser experienciado, né? Ele não tinha uma conexão com essa perspectiva mecânica do relógio, dos calendários, que veio só depois dos sumérios, né? E as próprias sociedades agrícolas, elas se moviam a partir desse tempo que demandava, né? A sobrevivência demandava olhar para o ciclo do vento, da chuva, da maré, da duração do sol, que eram os ciclos naturais. Só que a gente quebrou essa relação com os ciclos naturais e hoje a gente vive numa aceleração que gerou essa desincronização. Como que a gente volta a ter, então, padrões de tempo sincronizados, né? Esse é o nosso ponto de partida para essa conversa, né? Como que a gente sai desse pensamento em que o relógio é essa máquina definidora da era industrial moderna, né? Ou desse pensamento em que tempo é dinheiro, que pode ser economizado, gasto, e tudo mais, né? Que o tempo se tornou um produto, mais um processo sendo acelerado dentro desse corre da nossa vida, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, ele diz que a gente está vivendo num momento de desincronia, ele chama de discronia, né? Esse momento. E a gente passa a se perguntar, então, como que a gente resgata essa sincronicidade para os sistemas que a gente vive. Como que a gente entende que essa nossa relação com a tecnologia, ela molda e é moldada pela sociedade, mas ela não é nem o problema nem a solução, ela é só um reflexo dessa relação que a gente tem com o tempo hoje, né? Desse espelho. A gente está aprisionado, sim, nesse sistema de crenças de calendários, que são mais um elemento dentro dessa temporalidade. Justamente por isso, eu sinto que esse momento que a gente está vivendo do mundo mostra que é a hora da gente questionar esses padrões de trabalho existentes, da nossa estrutura atual e pensar como pode, se não buscar uma utopia, mas sim em resposta à desincronia que eu comentei, uma ucrônia, que seria essa utopia temporal, né? Essa maneira da gente criar os nossos próprios novos sistemas temporais, novas maneiras de estar em sincronia, seja com você mesmo, com os outros e com o mundo, e não com o tempo do relógio. Maravilhoso. Eu acho que desse lugar... Vai, Henrique, desculpa. Não, adorei o que ele falou. Eu fabrico um defensivo agrícola orgânico, né? E uma das coisas que, há 20 anos isso, baseado numa árvore indiana, que é o Neem. E uma das coisas que eu aprendi com a natureza é ter paciência. E o avanço da tecnologia, de certa forma, diminuiu a nossa paciência com a espera. E quando você olha para a natureza, o dia ele vai continuar tendo 24 horas. Por mais que a gente acelere as coisas, e o verão vai estar no mesmo lugar. O inverno vai estar no mesmo lugar. Então, essa coisa de você desincronizar, né? Trabalho, vida, relações, acelerar as coisas, existe uma barreira que é intransponível, que é a natureza. Isso a gente não vai conseguir acelerar. Não adianta a tecnologia, porque o dia vai continuar tendo as suas 24 horas. E eu acho que o ser humano, de uma certa forma, ele está esbarrando nesses limites, que a gente consegue acelerar um tanto de coisa, mas chega numa hora que você fala assim, eu tenho que esperar amanhecer de novo. E isso, eu acho que a gente chega num limite que você fala assim, contra isso não tem poder que resolva isso, não tem dinheiro que resolva isso, não tem inovação tecnológica que resolva isso. Então, acho que a gente está chegando num ponto, e toda essa agenda ESG que a galera está falando e tal, dessas coisas todas, chegou num tempo que as empresas elas têm que começar a cuidar do mundo. A gente só tem esse, né? A gente não tem aquela coisa do... Todo mundo fala isso, é o planeta B, né? A gente só tem esse. Então, esse excesso de velocidade, a gente vai ter que
ter um pouco mais paciência e administrar melhor isto, porque a gente acelerou tanto e agora a gente está com uns buracos, eu acho, uns buracos temporais de espera, que a gente não sabe o que fazer com eles. Eu acho que um desses buracos temporais foi a pandemia. Perfeito. Essa relação com o tempo, né, e você puxou para a agricultura novamente, né, que a gente tem, por exemplo, a perspectiva da agricultura sintrópica, fala total dessa relação de sincronizar novamente com o tempo. Essa consciência temporal, ela demanda novos códigos, novas linguagens, né, novos combinados, assim. E eu queria ouvir um pouquinho da Lígia, como que essa perspectiva tecnológica, né, ela também fala uma nova linguagem para responder a essa sincronia, que fala não só sobre as tecnologias mecânicas, como o próprio relógio, que eu tinha comentado, mas também abre espaço para novos tipos de tecnologias mais humanas, que é a área em que a Lídia é especialista para compartilhar aqui com a gente, né? Exato, Gust. Eu acho que tem esse lugar, né? Eu, como pesquisadora de futuros e inovação, e a vida inteira imersa, né, nesses estudos de tecnologia sintética, que a gente chama aqui no ecossistema do Voicers, esse último 1 ano e meio me veio uma vontade muito grande de começar a falar algo que eu também deixava ali no lado B, né, no lado do armário. Eu sei tanto de tecnologia quanto eu sei do biopsico emocional, sabe, do humano, ou do biopsico emocional e energético do humano. Eu acho que tem esse lado que a gente tem que começar a sair do armário e falar um pouco mais. Então, eu sou sim, né, um ser humano físico, e a sociedade já assumiu isso de alguma forma, como precisamos cuidar desse físico, fazendo exercício, comendo melhor, fazendo meditação, respirando. Vide o quanto isso cresceu na pandemia. A sociedade já assume falar abertamente sobre o psicológico, seja o psicológico que está lá nas mídias sociais, todo um marketing psicológico de demanda de mais vendas, mas principalmente um psicológico onde eu posso falar que eu estou não saudável nele. E aí, a partir disso, de falar abertamente, eu vou buscar linhas de cura e enfim, de assumir que tem um lado que precisa ser cuidado. Coisa que geracionalmente outras gerações não assumiam. Mas tem um lado que ainda está no armário. Nós somos uma tríade, tem um lado energético, né? Eu não vou entrar na parte fé das pessoas, mas a energia as pessoas entendem, né? Eu sinto o outro, eu sinto lugares, eu sinto em mim, eu coloco, fricciono a minha mão e sinto que tem algo entre as duas palmas. Energia a gente entende. As máquinas precisam de energia, bastante poderosas e potentes, e os humanos também precisam. E é isso que a gente está falando muito pouco, e eu acho que a hora que a gente ficou enclausurado em casa, a gente está falando, eu estou sentindo falta de aglomerar. O que é isso, né? A sua máquina humana, embora eu não acho que essa é a melhor forma, eu acho que o seu sistema humano, ele precisa das 3 coisas. Ele precisa do toque, da troca, do aglomerar eu consigo chegar perto e sentir o outro. O aglomerar eu consigo psicologicamente trocar com o outro. Mas principalmente tem algo no invisível entre eu e os outros ali no aglomerar, e acho que o Henrique depois pode falar disso, que é, eu sinto a energia, né, o fluxo de alguém que está no estádio com milhares de pessoas, ele está ali no palco e de repente ele não está sentindo fisicamente todas as pessoas, mas emocionalmente e energeticamente, eu sei que ele tem milhões de exemplos disso. Falando desses 3 pilares, é onde a gente entra no que a gente está falando muito desde que a pandemia entrou, que são as tecnologias humanas. Então, vou fazer alguns paralelos para as pessoas entenderem. Ó, eu tenho lá a inteligência artificial, que vai estar para as máquinas, né, vai acelerar as máquinas de uma forma bastante potente, né, dando a elas a possibilidade de uma conversa, de uma troca com o humano. Mas, em paralelo, tem um lado crescendo, e a gente está podendo falar cada vez mais abertamente, que é, por exemplo, a intuição, a consciência expandida, o autoconhecimento para os humanos, que vai me fazer também ter uma troca muito mais potente com o outro humano. Eu vou comprar a realidade imersiva, seja os óculos, a lente, não sei qual vai ser o gadget. O fato é que eu vou estar em realidades imersivas, eu vou entrar na internet com o corpo inteiro. Tá, eu vou achar que é videogame num primeiro momento, entretenimento, mas eu vou aprender sobre mundos sutis, mundos desmaterializados. O meu corpo vai sentir algo que não existe no mundo físico, sabe? E aí eu vou poder, de repente, desenvolver coisas mais empatas, sabe? O oposto de sociopata não é o empático, é o empata, que é aquele que é capaz de sentir o outro com profundidade, que é capaz de sentir os lugares com profundidade.
E essa vai ser uma vacina muito grande para algoritmos e deepfakes, sabe? Onde tudo vai estar muito parecido com o real no mundo digital. Como é que eu sei o que é real? Eu preciso sentir com a minha tecnologia corporal que é real, sabe? Então, assim, eu vou ler códigos, eu vou desenvolver códigos, mas eu também vou desenvolver a habilidade de ler sincronicidades, de ler energias, de ler fluxos. Isso está sendo muito falado no Vale do Silício, não lá no Tibete, entendeu? Por que todas essas coisas estão chegando junto no tempo do agora? Porque eu acho que a tecnologia progrediu a gente no sentido de acelerar o tempo, como você disse, nos últimos 100 anos, principalmente, ou nos últimos 50 do pós-guerra, e trouxe uma evolução necessária. Só que não dá mais para a gente ficar tão desconectado do que é, não só a natureza, mas o que é natural. E o que é natural em nós? Não são 8 horas por dia, 5 dias por semana, o tempo não é dinheiro, e eu acho que esse lugar da pandemia nos ensinou, né, sobre tudo isso. Então, é um pouco do por onde eu caminho aqui as minhas pesquisas. Quem pergunta para quem agora? Eu acho que você pode seguir daí, Henrique, porque eu acho que você tem Eu, tanta, como músico, você tem tanto exemplo do tempo não é dinheiro, sabe? Lígia, você falou um negócio que é interessante sobre sutilizar, né? E, eu acho que o sutil ele só vem depois de você perceber, às vezes, o entorno, né? Aí a gente volta no Gust, que é a história do tempo. Eu acho que a velocidade ela faz com que a gente perca os detalhes. Eu queria ouvir do Gust o que que ele pensa disso. Amei a pergunta. Comentei aqui, enquanto você falava, pensei alto que não se utilizar do tempo, mas utilizar o tempo, né? Encontrar esse lugar em que o tempo ele não é só útil, mas em que a gente pode ter um tempo contemplativo, né? Sair da vida útil para essa vida contemplativa. Ah, bom, dentro desse contexto que você trouxe, eu acho que a gente pode entender que o tempo ele é um respiro. E assim como em qualquer respiração, a gente não consegue inalar, puxar o ar e já partir para inalar e puxar o ar de novo, né? A gente precisa inalar, puxar o ar, ter esse segundo em que a gente está com o pulmão cheio, exalar e soltar o ar. E a gente vive esse ciclo de respiração, né? Que tem muitas correntes falam que a gente passa por essa quadratura, né? Esses 4 momentos da respiração. Você puxa o ar, você está com o pulmão cheio, você solta o ar e você está com o pulmão vazio novamente. Da mesma maneira como um respiro, a nossa relação com o tempo, ah, ela ocorre como esse respiro. Ela precisa da pausa, ela precisa do momento vazio, do silêncio. Eu comparo muito essa perspectiva do tempo e da necessidade dos espaços vazios a partir de uma frase do Basquiat, que era um artista americano, né, que ele dizia que assim como uma peça, uma obra de arte gráfica a gente usa para decorar o espaço, a música é algo que a gente usa para decorar o tempo. E a música ela só é possível porque a gente tem as pausas entre as notas musicais, né? Se a gente tem todas as notas no tempo, a gente não consegue ouvir a música. Assim como se você entrar numa exposição de arte, né? Em que o curador decidiu te receber com uma parede em que todas as obras já estão ali, na primeira parede. Você vai olhar aquela imagem do todo e dizer, legal, entendi sobre o que é essa exposição, mas você não viveu a exposição. Agora, quando você entra numa exposição de arte e você vê aquela parede em branco, né, com todo aquele espaço vazio e somente uma peça, aquele espaço vazio ele está direcionando o teu tempo para aquela tensão, para aquela peça, né, que está ali no centro. E aí você percebe que existe um corredor até a próxima peça, que é um tempo vazio que te dá esse respiro para refletir, para processar aquele conteúdo que você está observando. A nossa vida é como essa exposição de arte, ou como essa obra musical, em que é o vazio que dá a definição para as notas que estão por ali, né? Cara, E eu vou sinto que responder dentro aqui ele disso, uma né? coisa sensacional, Volte. que é o seguinte: Miles Davis falava que a importância do silêncio na música, que
E é impressionante quando você fala essa história do Basquiat, adorei, sempre gostei do Basquiat, e é interessante isso, a velocidade, ela nos trouxe uma ansiedade que não permite ter esses espaços vazios que são extremamente importantes, que seja na respiração, que seja na observação, e aí completando um negócio que a Lígia falou sobre muita gente, quando uma música é muito cheia, não dá tempo das pessoas reagirem àquela música. E isso a gente vê isso claramente num show, quando você procura fazer às vezes interação, a história de tocar no Rock in Rio, né? Como um público é muito grande, a reação de massa ela é mais lenta. Você tem que ter essa paciência. E isso é uma coisa extremamente importante para o êxito de um grande evento. As coisas são mais lentas, né? E, pô, essa conversa Incrível. aqui, ela vai longe. Viu? Eu Ô, sinto que a Henrique, me gente conta. está, como falou, né? Oi, Não, vai, Lígia. Gust. Eu queria escutar um Não, pouco mais. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, não têm a experiência que você já teve tantas vezes, que é estar em contato com um fluxo tão grande, né, de verdade. Lá no Vale do Silício, quando eles estudam no Instituto do Flow, né, o Genoma, the Genoma Flow, ah, eles uhum. estudam muito os desportistas e os artistas, principalmente esses que são capazes de chegar num ápice olímpico, por exemplo, ou mundiais, e os artistas que são capazes de tocar para milhares de pessoas. Porque geralmente, quando você começa numa profissão que você não tem garantia de que você vai ganhar dinheiro, ou seja, não é por dinheiro que você está fazendo aquilo, né? Como um artista, como um desportista, você faz aquilo por uma paixão tão grande, uma verdade tão grande do seu ser, que não quer dizer que você não faça todos os treinamentos, os estudos, só que você gosta tanto daquilo que não é trabalho, praticamente, num primeiro momento. Você faz aquilo no tempo que você pode. E aí, quando você ganha uma perspectiva profissional, aquilo está tão dentro de você, que quando você chega nesses ápices, que, por exemplo, tocar no Rock in Rio, como é que é a experiência de estar nesse fluxo? Porque é um fluxo, eu tenho certeza que você, o teclado, as pessoas, o resto da banda, o lugar ali, não está no racional. Como é experienciar o fluxo? Eu nunca experienciei, nem não sou desportista, ainda não falei para milhares de pessoas. Então, eu tenho pequenos lapsos de fluxo que eu consigo entender, mas não nesse ápice maior, assim, sabe? Esse fluxo temporal que a gente está falando tanto aqui, ele é diferente quando você fala para poucas pessoas e quando você fala para muitas pessoas. É muito mais difícil você falar para poucas pessoas. É mais fácil você se comunicar para muitas pessoas. Mas esse fluxo energético, quando a gente fala de sutilização, é uma coisa impressionante. Às vezes a gente toma uma pancada. Tá, você fala assim, tipo aquela, usando um termo, uma gíria mineira, nu. Você fala assim, agora bateu. E é um sincronismo energético, que seja para a reação da plateia, aquela coisa, vamos bater palma, vamos rodar a camisa e tal. Você está gerando um sincronismo energético ali. É uma coisa mântrica, você criar isso. Então, para você ter essas sincronias, existe um jeito de você tratar o tempo. Porque se você acelerar muito, quando você fala de muita gente, você não consegue essa sincronia de massa. Então, o período de um show é a criação de você criar momentos de sincronismo daquela quantidade de pessoas que estão ali te assistindo, focando o olhar, focando o seu pensamento, gerando uma onda de energia. E estas coisas, existe uma experiência para você tratar esse tipo de coisa. Não estou falando que isso acontece de forma automática, não. Eu sou economista, era analista de sistemas, larguei tudo para realizar meu sonho de ser artista. E sou muito realizado com essa escolha. Mas são coisas completamente diferentes, são tempos diferentes. A história de trabalhar de segunda a sexta, aí começa a trabalhar de quinta a domingo, são todas experiências temporais diferentes.
né? Poder acordar mais tarde, para não mexer no relógio biológico, porque os eventos normalmente são à noite. Então, todas essas mudanças temporais, elas mexem muito, que seja com sono, com alimentação, com o corpo de uma forma geral, e você se preparar energeticamente para se comunicar com muitas pessoas. Isso são coisas que você realmente aprende com o tempo. Então, a gente falando até do que aconteceu, né, na Olimpíada de Tóquio, quando você vê a história da Simone Biles lá, é um aprendizado de você entender, é uma pancada, é uma coisa forte, é o mundo inteiro te olhando. Como é que você administra isso? Como é que você administra isso energeticamente, psicologicamente, em termos temporais? Você passar 4 anos para esperar 30 segundos, né? Então, são coisas que é um aprendizado. Gust, fala um pouco para a gente sobre esse lugar, né? Como é que na prática as pessoas, a gente está saindo de dimensões muito talvez distantes do que a maioria das pessoas conseguem viver. Se a gente puder trazer de uma forma mais prática, né? Como é que eu incluo esse lugar da relação com o tempo? Eu levei muito tempo quando eu saio do mundo executivo, do mundo corporativo, que eu não trabalhava 8 horas, eu trabalhava 10, 12, 14, numa velocidade muito grande. Eu brinco que era following the sun, né? Era uma empresa multinacional de tecnologia. Se eu quisesse trabalhar 24 horas, tinha gente no meu time trabalhando no mundo inteiro, né? Eu sofri um detox quando eu parei e fui respeitar um pouco mais os ritmos daquilo que eu achava que eu tinha que fazer, né? Um pouco do meu tempo era arte e não só dinheiro. Eu sentia culpa de repente, 4 horas da tarde de uma quarta-feira, não ter mais nada para fazer. E, de repente, por semanas, eu não estar super produtiva. E aí eu vinha num período muito grande de criação, de entrega, e depois seguido de novo por um ócio grande de dias, de semanas e até mesmo meses. Né? Eu tô nessa vida fazem 2 anos e tem horas que eu ainda tenho culpa de não estar altamente produtiva. Exatamente, eu acho que esse teu testemunho, né, dessa história de vida, junto com a história do Henrique, mostram para a gente o quanto a gente não está aberto, não tem espaço para compreender qual é o meu ciclo com o tempo, porque a gente é tão influenciado por essa estrutura, né, dos relógios e dos calendários sociais ao redor, que fazem com que a gente acredite que existe uma maneira de se relacionar com o tempo, que é essa, que tempo é trabalho, que tempo é dinheiro, que o tempo acontece de segunda a sexta, de 9 às 19, enfim. E aí, quando a gente começa a experimentar e experienciar outras relações possíveis com o tempo, a gente percebe que não é que existe a relação com o tempo, né? Como entidade absoluta. Existe uma relação com o tempo que você estava vivendo, que você estava conectado, que chegou a você de alguma maneira, provavelmente imposta pelo modelo social, cultural, em que a gente vive, né? O que traz aqui um aprendizado sobre como a gente viveu e passou, né? Não só por uma colonização, um processo de colonização cultural, mas um processo de colonização temporal. A gente vive influenciado por uma perspectiva temporal linear que foi herdada, né, de um pensamento imperialista, um pensamento europeu a partir dos processos colonizatórios, né? Só que quando a gente olha para todas as outras culturas, né, inclusive partindo, né, de um resgate histórico lá do berço das civilizações africanas, de onde viemos, passando pelo Oriente, chegando pela Índia, chegando na Ásia, enfim, chegando dando a volta pela Austrália, chegando na nossa América, na região pindorâmica, seja ela no norte, na América Central ou na América do Sul, todos esses povos originários ou povos indígenas, eles tinham outros tipos de relação com o tempo. Eles entendiam o tempo como uma espiral, como algo, como um fluxo, como algo que fala sobre esse movimento que está em evolução, não como uma linha reta. A gente que vê o tempo como uma linha reta, sempre buscando a próxima coisa, a próxima conquista, acompanhar a próxima tendência, viver esse próximo movimento, né, na lógica aceleracionista que a gente estava vivendo,
é uma lente herdada, mas existem outras. Hoje a gente está no meio desse movimento de transição, né, dessa narrativa única. É o fim dessa narrativa única em que a gente se vê no momento em que a história está em transição, a sociedade está em transição, a economia está em transição, a ecologia está em transição. Só que a gente ainda está nesse reino do meio, né? O Bauman chamava de interrênio, que é esse momento em que a gente está aprendendo a navegar nos gradientes entre uma sociedade que ainda é muito movida pela aceleração e a sincronicidade é outro arquétipo de mundo que demonstra pra gente como há sim diferentes maneiras de se relacionar com o tempo, né? E que a gente tá. A gente reage como um espelho desse mundo, né? Dessa escolha de mundo que a gente está fazendo por aqui. Eu trouxe para mostrar para vocês um artefato que dá nome a esse Instituto de Estudos do Tempo, que eu sou fundador, né? Que é um torus. Ele é esse objeto que mostra para gente que eu posso observar o tempo tanto de uma maneira linear, se eu o enxergo por um ângulo, em que ele parece simplesmente um conjunto de linhas, mas se eu faço um movimento nesse objeto, ele se torna, de repente, uma série de círculos e caminhos diferentes, ciclos que a gente pode escolher qual deles a gente quer viver. E que, na verdade, esse objeto, ele representa algo com mais dimensões que estão aqui dobradas umas nas outras e que a gente não consegue ver a princípio, mas que quando a gente se abre a perceber essas múltiplas dimensões, a gente vê que num torus a gente tem múltiplas linhas de passado, né, que se conectam a múltiplos potenciais futuros que a gente está vivendo e que a gente está girando aqui entre passados e futuros que se conectam a partir desse ponto central que é o nosso presente. Então, esse momento do presente que a gente está aqui agora, ele é um momento que, sim, me orienta a tomar uma decisão que vai me levar a uma linha de futuro, mas essa linha de futuro também vai me trazer um aprendizado que me ajuda a ressignificar, um aprendizado aqui de uma coisa da minha infância, ou de um relacionamento anterior, de uma questão de trabalho anterior, e ao ressignificar esse passado, eu desbloqueio aqui chaves e aprendizados que me ajudam a partir do presente, construir novas linhas de futuro. Então é como essa cobra que morde o próprio rabo, aqui a gente está o tempo todo, né, navegando entre passados e futuros que se conectam a partir desse tempo presente. E entender o tempo dessa maneira e não como uma linha reta é muito mais poético, artístico, né, e muito mais conectado a essa dança cósmica que a gente sente que é a nossa relação com a realidade. Não, maravilhoso, Gust. E para as pessoas entenderem, né? Lindo. Eu tenho um Taurus também aqui em casa. É, pensa que essa forma toroidal, gente, a hora que você abre uma maçã, ela tá na maçã. É exatamente isso que aconteceu para a maçã ser maçã. Uma força toroidal da semente, na semente fez com que ela tivesse aquele formato. As laranjas, as mexericas, né? O planeta Terra tem esse formato toroidal. Se você olhar como é que as coisas dançam ao redor do planeta, também vai ter essa energia que vem de baixo, sobe e vai de novo. Assim como o teu coração tem esse formato toroidal, assim como o teu corpo recebe a mesma coisa, né? Você recebe do alto energias e ele vem pelo seu corpo e você desce e a coisa dança de novo. Então, assim, é fácil todo mundo acreditar que na maçã está ali. A gente tem que começar a fazer um exercício de entender que se na maçã está ali, por que não está em mim também, sabe? Eu acho que tem toda uma dança para se reconectar com o que é natural e nada mais futurístico do que isso, nada mais avançado na sociedade do que você trazer todo o progresso tecnológico que a gente tem e utilizar essa sabedoria ancestral, tanto que no meio dos futuristas a gente fala muito que o futuro é ancestral. Não à toa, eu acho que nada é coincidência. Eu, como uma pessoa que em algum momento da minha vida iria falar de futuros, duas das grandes paixões desde sempre era olhar para o futuro e olhar para civilizações ancestrais. 80% delas eu percorri fisicamente. Eu fui para a maioria das pirâmides, para a maioria das civilizações antigas que deixaram rastros no planeta. Eu só não fui para o Médio Oriente ainda, porque é difícil mulher entrar lá sozinha, mas a minha lua de mel já está lá na Capadócia. Assim que a gente puder viajar, eu vou com meu marido para lá. O lance tinha uma sincronicidade dessa arquitetura ancestral com todo o exercício do natural.
É muito comum nos solstícios você chegar no Machu Picchu e ter uma janela desse tamanhozinho assim no altar, que naqueles momentos de 2, 3 dias de um equinócio, de um solstício, a luz solar bate exatamente naquilo. Não é só um exercício, um ato de engenharia muito bem feito, é uma conexão tão grande com esse natural que a gente nem sabe dizer. A maioria dos arqueólogos, se ele não é um astroarqueólogo baseado também num certo tom do invisível, eles vão entender só com uma arqueologia super desenvolvida, que não se explica como é que alguém 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás poderia ter aquilo, e os nossos prédios na Avenida Paulista ou lá na Times Square não tem, entendeu? Que a gente cobre o sol das pessoas. Como é que eles tinham e a gente não tem? Eu acho que tem muito isso, sabe? E para fechar, eu acho que tem muito desse lugar de... Eu fui mãe na pandemia, minha filhinha fez 1 ano ontem, no Portal do Leão, né, no Lionsgate, no 8/8, e eu achei que era só um lance astrológico. Quando eu fui ler, olha que curioso, por que é o Lionsgate? Porque os egípcios celebravam o ano novo deles a hora que Sírius, né, voltava a ficar visível durante o dia, aonde o deus Sírius encontrava-se com o deus Sol. A partir desse 8/8 ele ganhava um ápice, e ali era-se um ano novo. A minha filha nasceu no 8/8, de 20h20 às 8h14 da manhã. Então ela veio muito sincrônica com uma série de energias superpotentes. E eu vejo isso nessa Belle. A Belle é um neném potente. É uma neném que está aqui, forte, um sol forte na minha vida o tempo todo. E ela não tem rotinas como um neném, ela tem ritmos. É bem natural e é bem tecnológico observar isso nela. Exatamente. Que é um ciclo que começa, né? Por exemplo, a gente que está aqui, provavelmente quem está assistindo a gente agora pode dizer, Sirius, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, ou sim, já ouvi falar sobre isso, mas essa conexão com os astros era tão normal quanto para a gente hoje olhar num relógio, saber que horas são, né? Esses povos ancestrais tinham essa conexão com esse grande ciclo que você comentou que acontece ao longo do mês de julho, né? E que no finzinho de julho tem esse início desse ápice, né, com o início do ano novo, e que tem o 8/8 como essa sequência, né, essa crescente dessa energia. O que ela mostra para a gente é muito que hoje a gente está mudando aquela lente de entender futuro, tempo, como algo sobre, eu quero prever o destino, algo como vou acompanhar as tendências, as tecnologias por vir, porque isso vai me apontar para onde ir. Na verdade, a gente está entendendo que essa relação com o tempo ela é menos sobre previsão do destino e mais sobre como que eu me assumo como parte de um coletivo responsável por construir esse legado no tempo, por construir essa visão de futuro, né? Por construir esse próximo passo mais consciente do nosso planeta. E acho que estamos todos aqui muito em sincronia com essa conversa. O que eu gostei mais dessa história foi uma coisa que o Gus falou, óbvio, que eu gostei mais, assim, que me chamou mais atenção, é a história que esse período de aceleração que o ser humano entrou, existe uma tendência da gente mudar isto. Eu acho que para a gente conseguir perceber tudo que nós estamos falando aqui, passa por este processo. E fico muito feliz, como ser humano, que a gente esteja mudando isto, porque eu vejo muito que, às vezes, para descobrir um novo caminho, a gente precisa olhar para trás. Então, quando a Lígia fala sobre as civilizações ancestrais, fala de sol, solstício, a gente está falando de natureza, que é a gente perceber o lugar que a gente vive. E não adianta acelerar que a gente não percebe o entorno. É o espaço, é o silêncio, é a respiração. Então, assim, eu diria que esta aula sobre o tempo que eu tive aqui agora, eu adorei, e tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também aprendeu bastante, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é parar um pouco, falar assim, olha em volta. Eu tenho uma teoria que é o famoso sai de casa. Fala assim, sai de casa para você ver, para você perceber o que está acontecendo em volta. Saia só da telinha, né? Não fica só com o pescoço abaixado olhando para o celular. Só assim a gente vai aprender mais como o que eu estou fazendo aqui agora. Na verdade, eu vim falar, mas eu aprendi mais do que falei.
Mas a gente aprendeu com a tua experiência e vivência como artista que mergulha nesse assunto, né? Não está só como um pesquisador, mas como alguém que está trazendo um testemunho que muito bonito, que me inspirou bastante aqui também, em estar ouvindo a tua perspectiva, tanto energética quanto ativa, de ação, junto a essa maneira de viver o tempo. Muito feliz de estar com vocês nessa troca, de poder estar aqui também, né, honrar esse momento em que a Lígia colocou todos nós em conjunto. Quem quiser compartilhar dessa conversa, né, em outros espaços, vocês podem me seguir ou no Taurus Lab do Tempo, que é o perfil do Instituto em português, ou no Taurus Time Lab, que é o perfil em inglês. Quem quiser me mandar mensagem, você pode me encontrar pelo e-mail gust, G-U-S-T, @torustimelab.com. A gente se fala mais. Deixem os contatos de vocês também. Bom, vocês conseguem me encontrar no Lígia, @ né, Lígia _Zottini no Insta, todas as mídias sociais, Lígia Zottini, vocês vão conseguir me achar, com certeza. Eu gosto muito de falar diretamente, então não tem ninguém falando entre a gente, eu gosto desse contato com as pessoas. Ou no Voicers, com RS no final, que é um instituto que a gente solta todas essas pesquisas de pilar tecnológico sintético e pilar tecnológico humano. É uma honra estar aqui com vocês, e eu acho que tem muito desse resgate de quem somos, de conectar com esse natural e de olhar para frente, não dependendo do protagonismo da máquina, mas do protagonismo de todos nós, nas nossas melhores versões. Bom, no meu caso, podem procurar AH Portugal. Qualquer rede, qualquer lugar, porque, na verdade, eu sou Henrique Portugal, mas meu nome é Antônio Henrique Portugal. Então, me procurem por AH Portugal, que eu falo muito sobre sustentabilidade, sobre música. São temas, e tecnologia, óbvio, né? São temas que eu sou apaixonado. Muito obrigado, gente. Fique conosco em todas as outras conversas aqui do festival. E vida longa a todas essas trocas que nos fazem crescer. Grande beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.